Quando a gente fala em cultura, quem são as pessoas com deficiência que vêm à sua cabeça? Bora aumentar esse repertório com a gente? Esse é o Papo Def. Olá! Sejam bem-vindos ao Papo Def. Já que de abertura a gente tem o nosso login para acompanhar a nossa sessão. Eu sou Isadora Fanger, narradora e entrevistadora desse podcast que faz parte do projeto Direitos Culturais das Pessoas com Deficiência de Campinas, contemplado pelo Programa de Ação Cultural, o PROAC, da Secretaria de Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Estado de São Paulo. E olha, esse é o segundo episódio do podcast já, então se você perdeu o primeiro, volta aí para ouvir o nosso primeiro episódio de estreia, onde eu conto um pouquinho mais sobre esse projeto junto com a primeira entrevistada, da Bia, que tá muito legal e vale muito a pena conhecer. Eu que vos falo sou uma mulher branca, com deficiência física, tenho uma diferença de comprimento entre uma perna e outra. Eu tenho 26 anos, cabelos longos, castanhos e cacheados, eu tô com os olhos delineados de vermelho, tô com um óculos de grau de armação dourado e marrom, eu tenho piercing entre os olhos e no septo e tô vestindo top e calça preta. Nós estamos numa sala de paredes brancas, de chão de madeira, com janelas e portas bem grandes, com bastante entrada de luz. E também com espaços alternativos ao redor, então às vezes a gente tem algumas intervenções sonoras, mas é isso, nosso espaço de acolhimento aqui hoje. Eu tô com um notebook aqui na mesa, com um microfone também, aqui no meio, que tá com a luz azul. E na sala nós temos também a Maíra, nas captações de imagem, e a Ana Bia, que também é participante do projeto. E na minha frente tenho a presença ilustríssima de Nalu. Muito obrigada, Mi, por participar, estar com a gente também nesse movimento, enfim, aceitar o convite para estar aqui hoje. Nós estamos gravando num domingo à tarde, então, assim, muita disposição do pessoal. E queria que você se apresentasse um pouquinho, se autodescrevendo e apresentando pra gente quem é essa pessoa, Nalu. Ai, eu que agradeço de estar aqui, conhecer tanta gente massa. Eu sou uma pessoa branca, com os cabelos castanhos escuros, médios. Eles são bem ralinhos, tem pouquinho cabelo. Eu uso óculos com armação rosa escuro. Eu não sei me autodescrever. Tenho os olhos castanhos também. Tenho algumas tatuagens pelo braço. Tô usando uma blusa rosa e uma calça bege. Massa. E quem é você? Eu acho sempre que nós estamos sendo alguma coisa, sabe? O tempo inteiro. Então, nesse momento, eu estou pesquisadora, eu estou arte educadora e também autônoma. Então, estou trabalhando em espaços culturais quando eu posso. Agora eu estou bolsista. Então, estou tentando aproveitar esse momento para estudar. Estou fazendo pós aqui na Unicamp em artes visuais. Nossa, e a sua formação de graduação também é em artes visuais? Na mesma universidade. Fiquei Sim. aqui. E há quanto tempo que você atua como agente cultural aqui na cidade de Campinas? Já faz uns 7 anos. Eu comecei na graduação pelo FEIA, que é o Festival do Instituto de Artes. Então foi meu primeiro contato com produção cultural, curadoria e com esse universo da arte mesmo. Foi quando eu aprendi com os mais velhos como, enfim, os espaços culturais têm aqui, o que fazer e meu primeiro brilhinho no olho. Mas aí eu fui me encaminhando para arte e educação, porque eu percebi que eu gosto mesmo de ficar com gente, assim, trabalhar direto com pessoas e com o público. Então, eu estagiei no Sesc, na Bienal, e foi um momento muito maluco, assim, na minha vida, muito massa, porque eu não imaginava que isso fosse acontecer, assim, que ia ter essa oportunidade. A gente que é da cultura... Não sei, eu acho que a gente não espera que aconteçam essas oportunidades na graduação, ainda mais no interior. Não que não tenha, tem muita cultura aqui em Campinas, tem muita coisa pulsante. Mas, enfim, eu acho que a gente vai enfrentando os desafios, né? Então, aí quando eu, enfim,
comecei a estagiar e foi a oportunidade que eu tive mais contato com o público. Então, de receber muitas crianças, adultos, pessoas de idades variadas, pessoas que vêm de lugares variados, e comecei a ter esse apreço também pela acessibilidade. Mas, eu acho que é isso. Não sei, é difícil, Não, né? ótimo. A gente faz muita coisa. Exato. Enfim, acho que eu esqueci de compartilhar com o pessoal também no começo, né? Na Lu é uma pessoa autista, só pra rolar também esses entendimentos. A gente já tava aqui num papinho antes, né? Ninguém sabe, mas a gente já tava num café se apresentando. Gostoso. Mas pra rolar, né, esse compartilhamento com as pessoas também, essas identificações. E aí você estava falando, né, dos seus vários processos de trabalho que você passou. Você já trabalhou em regimes diferentes de trabalho também. Sim. E como que é pra você, assim, enquanto deve, né, desses regimes, se encaixar nesses lugares ou não se encaixar também? É complexo, porque tem alguns regimes de trabalho que você não pode ser demitido, assim, ninguém vai te demitir por você ser quem você é. Então, não pode, né? Enfim, é ilegal. Então, já trabalhei em vários outros lugares, enfim, um deles, onde eu tinha esse regime de trabalho, era uma contratação temporária. E eu tive algumas experiências não muito legais, assim, com as minhas colegas foi massa. É aquilo que a Ana estava falando no podcast, assistam o podcast da Ana. Ela estava falando que a gente chega como público ainda com muita dificuldade, com muitos desafios, e aí na hora de trabalhar é inimaginável que vai ter uma pessoa com deficiência trabalhando naquele lugar, né? Então, as minhas colegas faziam uma troca muito... A gente tinha uma troca muito positiva, só que a minha chefe nem tanto. E aí eu passei por uma situação dela perguntar direto para as colegas assim: a questão da Ana Lu tá atrapalhando vocês? E depois de receber uma devolutiva que era capacitista, porque na minha devolutiva que falava o que foi, por exemplo, como foi o seu trabalho e tal, fazer aquelas devolutivas massa, né, para saber como que aconteceu do lado da empresa e do nosso lado a gente também falava. E a devolutiva era uma das categorias do DSM-V, enfim, do diagnóstico médico. DSM-5. Como se eu pudesse mudar aquilo, sabe? Então, eu acho que a gente tem muitos desafios ainda pra, enfim, pensar, mas eu acho que a coletividade é o que tem me ajudado muito, e pensar em iniciativas como mapeamento, eu acho que é pensar nessa coletividade que eu sonho, sabe? Feita por nós, para um público amplo, não só para nós, mas por nós. Sim, incrível. Você estava falando e eu estava pensando aqui também, né? Dessas devolutivas que a gente tem nos espaços, que, né, eu enquanto DEF também, não sei, né, às vezes essas devolutivas de pessoas nessa hierarquia, às vezes de professores, de tudo mais, e como isso muitas vezes ainda fica super focado só na nossa deficiência, nas nossas ações enquanto pessoas com deficiência, e o nosso trabalho cotidiano, ele é apagado mesmo, né, por essas situações. Me lembro de estar na graduação e, né, ter aquele momento de avaliação e, enfim, né, num curso também de artes, que a gente tá em roda, vamos falar para todo mundo, vamos avaliar todo mundo na frente de todo mundo, e todo mundo tinha uma avaliação específica do trabalho, e a minha avaliação era: você fez. Porque que bom que você tá aqui, que bom que você tá aqui, né? E isso ainda assim, num lugar assistencial, de colocar isso como uma boa coisa, né? No que você trouxe, a gente já entende um lugar negativo também na avaliação da deficiência, né? E a gente
é pessoa DEF todos os dias, né? Sim. A avaliação, a gente pode buscar uma avaliação médica, a gente pode buscar outras avaliações do dia a dia. E até essas categorias também de deficiências entre muitas aspas não visíveis, que já é um termo muito capacitista, né? Sim. Não visível, ocultas, enfim. Eu fico pensando sempre se eu falo ou se eu não falo que eu sou uma pessoa com deficiência. Só que depois as pessoas percebem. Então é uma coisa que meio que não tem muito, né? É um pouco diferente de você de você ser uma pessoa com deficiência física, porque parece que a sua deficiência chega primeiro que você no espaço, né? Mas mesmo assim eu fico me questionando, será que realmente o autismo não é perceptível, sabe? Sim, nossa, total, perdão, não sei se te cortei. Mas não é isso. Mas porque eu tenho pensado também, né, essa terminologia, porque que nem pra quem está em casa não tá vendo a gente fisicamente, mas eu sou uma pessoa com deficiência física, só que quando eu tô sentada, não necessariamente a minha deficiência ela é visível. Então, né, ela é mais perceptível quando eu tô em pé, tô caminhando. E também entendo às vezes desse lugar, porque se as pessoas chegam, eu tô sentada, ninguém tá pensando que eu posso estar ali também, ou até mesmo de sentei no assento preferencial do ônibus e vem alguém querendo me tirar porque pode ficar de pé. E eu falei, não, pelo amor de Deus, não vou aguentar 1 hora no 363 até chegar no centro da cidade. E é interessante essa discussão realmente dessa terminologia, né? Porque se existe uma deficiência, se as pessoas estão percebendo, então ela não é invisível, né? Ela não é oculta, porque existe alguma característica da gente que faz a gente se destacar de alguma forma no espaço, né? E como arte educadora, eu penso que nesse lugar a representatividade ela pode ser uma furada, mas ela pode ser muito importante nesse lugar, assim, da experiência. Então, quando a gente recebe um público numa exposição, por exemplo, já vem a escola, a instituição que vai visitar, a gente já sabe quem vai vir quando é visita agendada. E aí já avisa, vai ter uma pessoa com deficiência, vai ter uma criança autista, vai ter e a gente tentava ver o que é. Mas tem todo um lugar também de essa experiência levar a gente a essas percepções mais aguçadas, mais rápidas, e de, ao invés de focar muito nessa pessoa, focar num todo, sabe? Pra não ficar uma experiência traumatizante, né? Às vezes é uma hora que você vai passar com uma criança na educação não formal, com um adulto, enfim. Eu acho que, apesar de eu ainda não ter uma formação como eu gostaria na área de acessibilidade, eu acho que a nossa presença acaba sendo importante por conta disso, né? São essas sutilezas que a gente percebe e que talvez as outras pessoas ainda não estão preparadas para perceber, sabe? Nesse sentido eu sinto falta, mas estou percebendo mais que as pessoas DEF estão nos lugares, né? Estão começando a ocupar os lugares. Não sei se começando ou se a gente só não percebia, se não aparecia. Sim. Eu vejo também que tem muita pouca oportunidade, né, de trabalho. Tem cotas que deveriam ser seguidas pelas empresas. Enfim, são muitas questões. Acho que eu tô indo pra muitos lugares, mas é que Ótimo. Acho que é um lugar que eu sentia falta de falar e agora eu tô, tipo, podendo falar, sabe? Perfeito. Não, e é isso, né? Às vezes as cotas, elas também são para cargos que são cargos de nível ali de entrada, né? E não tem uma perspectiva de chegar num nível alto de uma empresa e tudo mais. Mas isso que você disse também me pega no sentido de que da importância de estarmos nos espaços, nesses cargos, para receber pessoas como nós, né? Sim. Que é esse lugar mesmo que a gente levanta a bandeira das pessoas com deficiência, né? Do nada sobre nós sem nós, né? Que nada seja feito sobre nós sem que nós estejamos presentes. Então sempre eu entendo esses movimentos de acessibilidade, né? Sendo eu também uma trabalhadora da cultura e da acessibilidade, como, né, quando a gente está ali dentro, mesmo que talvez a gente ainda não tenha as mais manhas, as pós todas, os doutorados, os mestrados, a gente tem a vivência, a gente tem o famoso local de fala, né, esse lugar da existência mesmo que a gente entende desde quando a gente nasceu, ou desde quando a gente vai entendendo o nosso corpo numa transformação.
e que é super importante para entender o movimento social, para além da acessibilidade burocrática, contratar alguém para estar ali. A gente já pensa isso dentro do nosso trabalho, né? Não preciso pensar que vai ter uma criança com deficiência para eu, né, saber que se tiver é possível de eu idealizar, transformar esse trabalho de alguma forma. E, enfim, fiquei... E não precisar elaborar uma proposta de forma que vai deixar a criança envergonhada, que vai focar Sim. na criança, nessa única pessoa, né, com deficiência, porque às vezes é a única pessoa, ou enfim... Sim, Várias porque questões. esse lugar de a gente pensar a acessibilidade como um coletivo, né? Isso. Porque não é criar o que a gente chama às vezes do cercadinho da acessibilidade, colocar, né, uma Incluir pessoa à parte. uma pessoa, Sim. porque essa palavra, até a palavra inclusão, eu acho que ela precisa ser repensada, né? Porque a gente está incluindo numa coisa que já existe, mas a gente não está construindo algo juntos, né? Porque a nossa luta também anticapacitista, ela tem que ser integrada a outras lutas, né? Sim. Que fazem parte no final de uma mesma luta, na minha Exato. opinião. A luta antirracista, a luta também por... Sem problema. Ai, gente, desculpa, Nos eu tô com nossos tempos sobrecarga defs. hoje. Sim. Ai, eu tô com sobrecarga. Mas enfim, luta LGBTQIA+, e todas precisam estar entrelaçadas, né? Sim. E eu acho que nesse sentido eu sinto falta de espaços como esses, que reconheçam as pessoas como um todo. Que a pessoa não é uma pessoa com deficiência e outra hora ela é uma professora, outra hora a gente é tudo ao mesmo tempo e a gente muda também. Então, como pensar nesses espaços, né, para que eles sejam de fato acessíveis. O papo da acessibilidade atitudinal também tem a ver com isso, né? Tem a ver com ter uma diversidade de pessoas trabalhando em conjunto. Sim. E não uma cota de pessoas. Perfeito. E é isso, né? Os corpos DEFs, né? Os corpos das pessoas com deficiência, eles são muito plurais e eles podem permear Muito. todos os recortes. Muito. Né? Que não seja o recorte de ser uma pessoa sem deficiência. A gente pode ser qualquer tipo de pessoa, independente de gênero, de raça, de idades. Então, estamos em todas as discussões de alguma forma, né? E é engraçado que a gente ainda talvez não tenha esse espaço que outras, né, lutas têm, que a gente está se adentrando, a gente está empurrando com a cadeira, a gente está metendo a muleta e a gente está entrando nesses espaços. Mas fica aí, né, o convite para quem está ouvindo a gente também, que faz parte desses recortes, pensar. Eu lembrei de outro absurdo. Teve um lugar que eu tava trabalhando, pode contar? Teve um lugar Claro, que eu tava a gente adora os fofocas também, né? Estamos aqui para isso. Mas é porque é um absurdo, porque é no sentido... Foi uma empresa que era tudo muito fechadinho, e a gente entende que as regras institucionais, elas têm um lugar importante para que a burocracia não, para que o cotidiano aconteça. Porque se a gente não tem algumas regras, não acontece. Mas enfim, nesse lugar em específico, para uma pessoa poder ter acesso a uma cadeira de rodas da instituição, né, aquela que fica lá dentro, que é um patrimônio, né? A pessoa tinha que se machucar dentro da instituição. E chegou uma pessoa para visitar que tinha acabado de fazer uma cirurgia, que estava com a mobilidade reduzida. E o que a gente fez? A gente estava trabalhando numa exposição de artes. A gente pegava uma cadeira, ia andando com a pessoa sentava para olhar a obra. Isso, além de ser constrangedor para a pessoa, era muito pra gente também, que estava lidando diretamente com aquele público, sabe? Sim. Por conta de uma regra institucional que não poderia ser revista naquele momento. A acessibilidade inacessível do espaço. Então são nuances, assim. É sobre isso que eu acho que eu queria falar. Que são essas coisas que a gente essas experiências que a gente vai coletando no cotidiano, né? Sim, que às vezes cumpre ali uma cota de ter um equipamento. Não aparece no nosso currículo, né? Essa experiência. Sim.
que né, as empresas compram a cota, às vezes até ter o funcionário, ter um equipamento, ter alguma tecnologia de acessibilidade, mas não sabe utilizar, né, não sabe como tratar a pessoa. Chama a gente, chama a gente. Contrata a gente, porque é para isso que serve também esse momento aqui. E nos seus trabalhos como mediador e como artista visual, como pesquisador, dependendo do dia, você tem pensado nesse movimento de falar também sobre a sua deficiência, suas experiências, não sei, né, se tanto nos espaços de trabalho, das hierarquias ou pesquisas suas próprias, tem alguma coisa rolando para contar pra gente, não sei. Na arte e educação eu sempre vou tentando... faz parte do cotidiano, sabe? As coisas vão surgindo. Eu não tenho um projeto específico no momento. Tô finalizando o meu mestrado. Tô me concentrando. Incrível, que já é muita coisa, né? Nossa, não precisa de mais. Muita coisa. E nas artes visuais eu percebi que... Então, o meu diagnóstico de autismo, ele foi tardio, né? Que uma pessoa que, enfim, fosse socializada como menina, mulher, tem um diagnóstico tardio. Eu tava até comentando com o pessoal aqui no café que a gente tomou, que vocês não foram, né? Mas a gente foi. Spoilers. A gente tava conversando sobre isso, tava comentando que a minha tia-avó, ela tá com 70 e poucos anos de idade e ela recebeu um diagnóstico agora, assim, indo num médico, enfim. Então, como é algo muito recente, eu fui reparando... A gente sempre se conhece, né? A vida inteira, a gente sabe que tem alguma coisa. Mas eu sempre trabalhei saúde mental nos meus trabalhos de arte. Então, sempre falei sobre a cabeça, sobre insônia, sobre as dores do meu corpo que eu sinto. Então, umas performances que eu fiz em cima de escombro, assim, dormindo. E meus trabalhos, eles seguem essa linha. Porém... eu acabei focando mais na arte e educação e na pesquisa. Agora eu tô voltando a pensar em arte, assim, em fazer arte. Eu acho que, de certa forma, ser professora, ser arte educadora também é fazer arte, né? De certa forma, não. Sim. Então, tem esse lugar, assim. Eu tenho tentado trabalhar também pensando nas emergências climáticas, porque eu acho que tem um livro do Malcolm Ferdinand, eu não lembro o nome do livro. Tudo bem. A gente pode caçar depois para compartilhar. Mas é o último que ele publicou. E ele vai falar sobre como a colonialidade, ela atravessa a forma como a gente vê a Terra, como a gente vê o nosso corpo, como a gente vê... Então, todas as pessoas que estão, de certa forma, não conformes com esse padrão, né, hegemônico, um homem branco, hétero, cis, e sem deficiência, vão acabar sendo as primeiras a serem atingidas pelas emergências climáticas, porque, enfim, tudo está amarrado nessa mesma forma de opressão, né, que é a colonialidade. Sim. De formas diferentes, né? No Brasil o racismo é muito intenso, então a gente não pode deixar de falar. Mas enfim, quando eu vou pra arte e educação, então eu tô tentando pensar um pouco nisso, sabe? Então talvez eu não fale de acessibilidade diretamente com as crianças, talvez isso acabe acontecendo mais na prática do cotidiano. E eu não tenho um projeto agora, eu tenho projetos, eu vou mandando oficinas pros lugares, sabe? Incrível. É isso. Muito massa. Eu vou pedir... A gente vai finalizando aqui também mais um episódio, assim, mas calma. Né? A ideia é ter pílulas curtas aqui também para quem tá ouvindo a gente conhecer mais pessoas com deficiência, agentes culturais, artistas, para mostrar que estamos aqui, estamos produzindo, trabalhando de diversas formas. Pensando em muitas coisas. Vivenciando muitas coisas também. E, enfim... Obrigada mais uma vez por aceitar estar com a gente. É muito incrível pra gente aqui do projeto também poder receber pessoas tão maravilhosas. E, enfim, né, falando também desse movimento que é um pouco das questões do nosso cotidiano, que muitas vezes, infelizmente, né, suas potências ainda são apagadas perante uma sociedade capacitista,
Mas a gente tá aqui pra quebrar, né, esses espaços, que às vezes pode até quebrar os espaços mesmo, porque não são acessíveis e a gente vai entrando assim. E, enfim, mas pra quebrar com essa lógica ultrapassada também, capacitista, né. E queria perguntar se você tem um Instagram, alguma rede que a gente possa compartilhar a princípio para o pessoal seguir. Meu Instagram é @Ana, Lucche. Chique. Então Chique. fiquem de olho já, galera. Porque vem coisa por aí, já tá acontecendo muita coisa. Vai varizar, hein? Total, perfeito. E, enfim, para quem quiser acompanhar todo o movimento do projeto e do mapeamento de agentes culturais com deficiência de Campinas, nos acompanhe também no @câmara_PCD, que por lá vocês ficam sabendo todas as notícias, novidades, todas as coisas que ainda vão acontecer. E obrigado para quem tá ouvindo a gente mais uma vez e acompanhar. E se você não ouviu o primeiro episódio ainda, vai lá conhecer a Ana Bia, que tá demais. E a gente se vê em breve, porque ainda tem muita gente pra passar por aqui. Tchau!